Bom dia, eu sou Tânia Cal, enfermeira integrativa, consteladora familiar sistêmica, psicanalista espiritualista. Estou fazendo a leitura do livro de Joy Vitale Haleakala Heulen, Limite Zero, Sistema Havaiano Secreto para Prosperidade, Saúde, Paz e mais ainda. Página 155. O que as mentes céticas querem saber. O objetivo da vida é retornar ao amor de momento a momento. Para atender a esse propósito, a pessoa precisa reconhecer que é completamente responsável por criar a sua vida do jeito como ela é. Ela precisa compreender que não são os seus pensamentos que criam a sua vida da maneira como ela é, de momento a momento. Os problemas não são as pessoas, os lugares e as situações, mas sim os pensamentos a respeito deles. A pessoa precisa aceitar a ideia de que não existe o lá fora. Como mencionei anteriormente no livro, escrevi um artigo intitulado The World's Most Usual Therapies e divulguei no meu blog. Também adicionei o texto ao meu site www.mrfire.com. Além disso, foi publicado em um livro de autoria de David Rickler, 101 Great Ways to Improve Your Life. O artigo veio a ser o mais amplamente distribuído e comentado que eu já escrevera. As pessoas o incluíram em grupos de discussões, encaminhavam-no para os amigos, enviavam-no para as listas de e-mails pessoais e públicos e o espalhavam ainda mais de outras maneiras. Aparentemente, a mensagem que o artigo continha estava inspirando todo mundo. Foi exatamente esse artigo que captou a atenção do meu editor, John Wilson, e me levou a escrever o livro que você tem em mãos. Entretanto, nem todo mundo adorou o artigo. Algumas pessoas não conseguiam acreditar que ninguém, nem mesmo um psicólogo, pudesse criar criminosos, pudesse curar. Algumas pessoas não conseguiam acreditar que ninguém, nem mesmo um psicólogo, pudesse curar criminosos com problemas mentais em um hospital. Uma pessoa escreveu para a Dr. Heulen e exigiu uma prova. Ela queria saber os fatos a respeito das experiências do Dr. Heulen naquele hospital psiquiátrico. E eu também queria essas provas, verdade seja dita. Eis a resposta detalhada que o Dr. Heulen escreveu. A história, com a maioria das histórias, requer esclarecimentos. É verdade que passei vários anos trabalhando como psicólogo sem vínculo empregatício no Highway State Hospital, um estabelecimento psiquiátrico administrado pelo Departamento de Saúde do Estado do Havaí. Passei 3 anos de 1984 a 1987 como psicólogo da equipe, trabalhando 20 horas por semana em uma unidade de segurança máxima para pacientes do sexo masculino que haviam praticado atos criminosos de assassinato, estupro, uso de drogas e agressão contra pessoas e propriedades. Quando ingressei na unidade de segurança máxima em 1984 como psicólogo da equipe, todas as celas de isolamento estavam ocupadas por pacientes violentos. Em qualquer dia considerado, havia na unidade vários pacientes com grilhões nos tornozelos e nos pulsos para impedir que eles praticassem atos violentos contra outras pessoas. A violência na unidade praticada por pacientes contra pacientes e contra a equipe era uma ocorrência corriqueira. Os pacientes não estavam intimamente envolvidos com os cuidados que lhes eram prestados, nem com a sua reabilitação. Não havia atividade de reabilitação dentro da unidade. Fora da unidade não haviam atividades, recreação ou trabalho. As visitas de familiares na unidade eram extremamente raras. Nenhum paciente tinha permissão para sair da unidade de segurança máxima sem uma autorização por escrito do psiquiatra e, quando saía, o fazia com grilhões no tornozelo e no pulso. A permanência na unidade do paciente típico era de anos, com um custo, acredito eu, em torno de $1.000 por ano na época. As faltas ao trabalho por motivo de doenças na equipe eram extremamente elevadas na ala. O ambiente físico da unidade era sombrio e um tanto decadente. A equipe da unidade era formada basicamente por pessoas maravilhosas e dedicadas, o que acaba de descrever provavelmente a situação típica da maioria das unidades psiquiátricas nos Estados Unidos. Quando deixei a unidade de estabelecimento em julho de 1987, as celas de isolamento não eram mais usados grilhões nos pulsos e nos tornozelos.
Os atos de violência eram extremamente raros e, em geral, envolviam novos pacientes. Os pacientes eram responsáveis por cuidar de si mesmos, inclusive por arranjar moradia e trabalho e contratar serviços jurídicos antes de deixar a unidade de estabelecimento. As atividades recreativas realizadas fora da unidade, como joguem e tênis, eram permanentes e para sair para praticá-las, os pacientes não precisavam da autorização de um psiquiatra nem usar grilhões nos tornozelos e nos pulsos. Tiveram início atividades de trabalho fora da unidade, como a lavagem de carros, sem que, para exercê-las, os pacientes precisassem da aprovação de um psiquiatra ou do uso de grilhões nos tornozelos e nos pulsos. O trabalho dentro da unidade consistia em assar biscoitos e engraxar sapatos. Os pacientes estavam recebendo visitas de parentes na unidade, a falta ao trabalho dos membros da equipe por motivo de doença deixou de ser um problema crônico. O ambiente da unidade melhorou enormemente devido à pintura e à manutenção. E também porque as pessoas se interessavam pelo lugar onde viviam. A equipe da unidade estava mais empenhada, em incentivar os pacientes a ser totalmente responsáveis por si mesmos. O tempo de permanência dos pacientes na unidade foi enormemente reduzido, passando a ser de meses em vez de anos. A qualidade de vida tanto dos pacientes quanto da equipe mudou radicalmente, deixando de ser a de uma prisão e passando a ser de uma família, de pessoas que se importavam umas com as outras. O que eu fiz na condição de psicóloga da equipe da unidade, todas as vezes que eu ia para a unidade, eu fazia o processo da identidade própria por meio do Ho'oponopono, do arrependimento, do perdão e da transmutação. Para o que quer que estivesse acontecendo em mim, que eu experimentava consciente e inconscientemente como problemas antes de entrar durante o tempo em que eu ficava lá e depois que eu saía. Não realizei nenhum trabalho de equipe ou de orientação psicológica com pacientes da equipe. Não participei de nenhuma conferência da equipe sobre os pacientes. Assumi completamente a responsabilidade de purificar o que havia em mim que me causou problemas como psicólogo da equipe. Sou uma criação do eu sou, perfeito como acontece com todos no mundo e com tudo. O que é perfeito é a beleza, as memórias que regem. O que é imperfeito é as memórias que regem, reencenadas como críticas, ressentimento, raiva, irritação, e só Deus sabe o resto da M, que é carregada da alma. Paz do eu. E Haleakala Hewlett, PhD, presidente emérito de Foundation of Inc. Freedom of the Cosmos, www.ho'oponopono.com.org. Embora eu ainda estivesse aprendendo Ho'oponopono, eu às vezes ensinava o método a outras pessoas quando sentia que elas estavam abertas a ouvir falar nele. É claro que o fato delas estarem abertas era um reflexo de mim, não delas. Quanto mais claro eu me tornava, mais claras as pessoas ao meu redor se tornavam. Entretanto, isso é difícil de aceitar. É muito mais fácil querer mudar o exterior do que o interior. Em Maui, um corretor de imóveis nos levou de carro para ver algumas casas. Ao longo do caminho, conversamos bastante a respeito da cura da espiritualidade, do filme O Segredo e do crescimento pessoal. Tudo era interessante, mas algo esclarecedor teve lugar durante parte do percurso. O corretor havia lido meu famoso artigo sobre o Dr. Hewlett e o processo de cura havaiano Ho'oponopono que ele usou para curar uma ala inteira de criminosos com doenças mentais. Como todas as outras pessoas, o corretor achou o artigo inspirador. Como todas as outras pessoas, ele não a entendeu muito bem. Enquanto passeávamos de carro pela bela ilha de Maui, ouviu o corretor se queixar de uma casa que ele não conseguia vender. O comprador e vendedor estavam discutindo por causa dela, causando muita raiva, ressentimento e outras coisas. A venda estava presa no meio da briga e não iria se concretizar em um futuro próximo. O corretor estava obviamente frustrado por causa das atitudes daqueles dois. Fiquei ouvindo durante algum tempo e depois me senti inspirado a me manifestar. Você gostaria de saber como o Dr. Hewlett talvez lidaria com essa situação usando o Ho'oponopono? Perguntei.
Claro, exclamou o corretor, obviamente curioso. Estou decididamente interessado. Por favor, me diga. Isso deve ser bom, disse Nerissa. Bem, não sou o Dr. Hewlett, comecei, mas estou escrevendo um livro com ele e treinei com ele de modo que acho que tenho uma boa ideia de como ele talvez lidaria com a situação. Conte-nos, o que o Dr. Hewlett faz é olhar para si dentro. O que o Dr. Hewlett faz é olhar para dentro de si mesmo para ver o que existe dentro dele que está compartilhando a experiência que ele vê do lado de fora, comecei. Quando ele trabalhava no hospital psiquiátrico, ele olhava para a ficha dos pacientes, quer ele sentisse repulsa pelos atos deles ou outra coisa. Ele não lidava com a pessoa, ele lidava com os sentimentos que ele experimentava. À medida que ele começava a limpar o que estava dentro dele, os pacientes começavam a se purificar e ficar curados. Eu gosto disso, afirmou o corretor. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que significa responsabilidade, prosseguir. Eles preferem culpar os outros e as circunstâncias externas. Quando eles se desenvolvem e se tornam mais conscientes, começam a se considerar responsáveis pelo que dizem e fazem. Além disso, quando você se torna ainda mais consciente, você pode começar a compreender que é responsável pelo que todo mundo diz ou faz, simplesmente porque essas pessoas fazem parte da sua existência. Se você cria sua própria realidade, então você criou tudo o que você vê, até mesmo as partes de que não gosta. O corretor estava sorrindo, balançando a cabeça, continuei a falar. Não importa o que o comprador ou o vendedor faça nessa situação, acrescentei. O interessante é o que você faz. O que o Dr. Hewlett faz é simplesmente repetir. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado. Ele não diz isso para as pessoas, ele diz isso para o divino. A ideia é purificar a energia compartilhada. Vou fazer isso, disse o corretor, mas você não faz isso para obter alguma coisa para seguir. Você faz porque é dessa maneira que purificamos a energia compartilhada, de maneira a que ninguém tenha que experimentá-la novamente, nunca mais. É uma limpeza e você nunca para de fazê-la. Fiz uma pausa. O corretor parecia ter entendido. Os seus olhos estavam arregalados e ele exibia um largo sorriso. Se alguma coisa aparece na sua consciência, continuei, cabe então a você fazer a limpeza e curar. Como você chamou a minha atenção para a situação do comprador e do vendedor, então eu também tenho que fazer uma limpeza nela. Ela agora faz parte da minha experiência, da minha vida. Se eu sou o criador da minha experiência, então eu também sou responsável pela situação. Deixei tudo isso calar na mente enquanto continuávamos o nosso passeio para ver outras casas em Maui. Alguns dias depois recebi um e-mail do corretor. Ele disse que continuava a usar o processo do Dr. Hewlett. É assim que funciona. É totalmente amor. É contínuo. E você é totalmente responsável. Certo dia ministrei um seminário com o Indio Hurt, que administra o Unity Church de Wimberley, Texas. O seminário se chamou The Secret of Money. Nele ensinei a todo mundo o método de limpeza do Ho'oponopono. Depois um cavalheiro se aproximou de mim e disse: tenho dificuldade em dizer sinto muito e por favor me perdoe. Por quê? Perguntei. Não consigo imaginar uma divindade ou um Deus amoroso que precise que eu lhe peça perdão, disse ele. Não creio que o divino tenha que me perdoar por alguma coisa. Pensei no assunto e mais tarde eu soube a resposta que deveria ter dado ao homem. Você não está fazendo essas declarações para ser perdoado pela divindade. Você as está fazendo para se purificar. Você as profere para a divindade, mas a intenção é purificar você. Em outras palavras, o divino já está derramando amor sobre você. Ele nunca parou. No estado zero, onde não existe limite, a descrição mais apropriada que podemos fazer é dizer que se trata de um estado de puro amor. Ele está lá, mas você não. Assim, ao dizer eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigado, você está purificando os programas que existem em você.
que o impedem de estar no estado puro, o amor. Repetindo, o divino não precisa que você faça Ho'oponopono, mas você precisa fazê-lo. Recebi recentemente de uma amiga um e-mail de partir o coração. Ela perguntou: o que você diria para alguém que tem lido seu livro, que assiste ao filme O Segredo, que lê todos os dias o seu blog, que se esforça ao máximo e ainda assim está dura, infeliz e fracassada? Continuo tendo problemas, um após o outro. Nunca termina. O que você diria? Senti a dor dela, afinal de contas, em certa ocasião eu fui um sem-teto, lutei com a pobreza durante uma década. O meu sucesso instantâneo provavelmente levou 20 anos para acontecer. Eu sei como é ter a impressão de que se está preso na areia movediça. O que dizer a essa pessoa? No passado eu ofereceria soluções, eu diria: leia The Magic of Believing, de Claude Bristol, assista 7 vezes ao filme O Segredo, crie um roteiro de como você quer que a sua vida seja, medite todos os dias, trabalhe as suas questões de autossabotagem, mas essa é a abordagem frontal em relação à mudança. Aprendi. E o Dr. Hewlett e o Dr. Hewlett o confirmará que essa abordagem raramente funciona. O que resta, então? Como você, eu ou qualquer pessoa que pode ajudar alguém esteja empacado e sofrendo? De acordo com Ho'oponopono, a única maneira é fazendo uma limpeza em mim mesmo. As pessoas que me procuram, inclusive aquela que escreveu para mim, estão compartilhando um programa comigo. Elas o pegaram como um vírus da mente. Elas não são culpadas, elas se sentem imobilizadas ou encurraladas. Posso jogar uma corda para elas, mas na maioria das vezes elas não a usarão, ou a usarão para se enforcar. Então, o que fazer? Tudo o que posso fazer é uma limpeza em mim. Enquanto eu me purifico, elas se purificam também. À medida que purificamos os programas que compartilhamos, esses são retirados de toda a humanidade. Isso é tudo que eu faço hoje em dia. Foi a primeira coisa que o Dr. Hewlett me disse que fazia, naquela primeira conversa telefônica que tivemos há muito tempo. Tudo que eu faço é purificar, purificar, purificar. Tudo que eu faço é dizer: eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, obrigado. Purificar, purificar, purificar. Tudo que eu faço é dizer: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, obrigado. O resto cabe à divindade. Não acho que isso seja insensível, mas sim a coisa mais sincera que eu posso fazer. E é o que estou fazendo nesse momento, enquanto escrevo essas palavras. Finalmente, considere a seguinte conclusão espiritual. Como a história dessa pessoa que escreveu para mim agora faz parte da sua experiência, isso significa que também cabe a você curar. Afinal de contas, se você cria sua própria realidade, então você teve que criar também essa situação, pois ela agora faz parte da sua realidade. Sugiro que você use as declarações "eu te amo" para curá-la. À medida que você for se curando, a pessoa que escreveu para mim e todas as outras pessoas que compartilham esse programa se restabelecerão. E assim terminamos a leitura no dia de hoje, na página 164. Gratidão, gratidão, gratidão.